Porque eu acho que precisa haver um cuidado com aquilo que se ouve, né? E de fato nós precisamos ter esse cuidado, principalmente se você não é um estudante da palavra de Deus. E aí você precisa admitir que não é um estudante da palavra de Deus. Porque no final das contas a gente não quer admitir isso. Mas a grande maioria dos cristãos, né, das pessoas que vivem em igreja, em comunidade, não estudam a palavra de Deus a fundo, né? Aquilo que a percepção que elas têm sobre a palavra de Deus. Eu vou além, eu acredito que eles nem leem. Exatamente. Quanto mais estudo. Então, a percepção que eles têm, que essas pessoas têm, e isso não é ruim, não é mal, não estou aqui acusando nada, mas a percepção que tem é do que se ouve de alguém. A maioria dos cristãos, quase toda a formação, né, doutrinária que eles carregam dentro deles, receberam ouvindo alguém falar. Ouvindo alguém falar. E aí, né, Jesus, no capítulo 7 de Mateus, ele nos dá alguns conselhos que também são algumas precauções, né? Ele vai dizer assim, ó, cuidado com os falsos profetas, que vêm até vocês vestidos de lobo e tal, tal, tal. E aí ele mata a charada quando ele fala assim, pelos frutos os conhecereis. Então, não se pode colher espinhos, né, da uva, da videira, não se pode colher água salgada da fonte doce e vice-versa. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Que nós vamos conhecer as pessoas pelos frutos. Então, eu vou dar esse conselho, que é um conselho que eu aplico à minha vida. E que também é um conselho que às vezes é usado aí de outras formas, né? Até por pessoas de outros ramos, mas que é uma realidade. Cuidado com quem você ouve, quando quem você está ouvindo não constrói nada. Eita! Então, há pessoas na internet falando. Na verdade, além de eles não construir, eles vivem de tentar desconstruir os outros. Então, ou seja, né? E aí aquilo não que constroem nada para o reino e vivem de tentar desconstruir os outros. Construir. Mas deve ser muito triste você viver de jogar lama nos outros, entendeu? Mas infelizmente é o que a internet aplaude hoje, né? Eu sempre costumo dizer que algumas vezes algumas pessoas vieram me questionar sobre alguns assuntos, né? Então, pastor, o que o senhor acha do cantor fulano de tal, que é evangélico, que é cristão, que é gospel e que cobra não sei quantos mil para cantar? A minha resposta é simples: ele só cobra porque alguém paga. Não teria como ele cobrar se ninguém pagasse. O que o senhor acha dos pregadores que cobram? Só cobra porque alguém paga. Então, não que eu sou contrário o cara receber, mas a ideia é que só existe... virou um comércio, foi feito pela própria igreja. Própria igreja. Ou seja, se existe coisas erradas em nosso meio... Claro, não existiu o bezerro de ouro sem que Arão o formasse. O argumento de Arão, que ele lançou o ouro no fogo e saiu um bezerro, era falso. Era falso, totalmente falso. Então, ou seja, por que existe esses faladores de internet que não congregam em lugar nenhum, que não conseguem ter comunhão com o corpo de Cristo, que não fazem nada relevante para o reino de Deus, mas que estão aí falando? Às vezes até eles ficam numa igreja de forma fictícia, só para dizer que estão ali. Mas eles não fazem parte, não constroem nada, não ajudam, não estão dentro, não estão participando da edificação do corpo, entendeu? Então, por que existe? Porque há consumidores para esse tipo de conteúdo. Claro. Então, ou seja, né, não seja você um consumidor desse tipo de conteúdo. Por quê? Porque você vai alimentar pessoas que estão se engajando nas redes sociais, estão ganhando dinheiro com isso, né, e que cada vez vão tentar... Diga-se de passagem que a inocência do povo é essa, né? Fica todo mundo lá nos comentários brigando e o cara ganha dinheiro. E assim, e esse cara que está falando, nesses termos... ele não tem responsabilidade nenhuma sobre o que aquilo vai produzir. E nem com a igreja. Ele não quer nem saber que se exploda a igreja. Ele só quer ganhar o dinheirinho dele. Ele só quer ganhar o dinheirinho dele e ser conhecido. Então, tornar famoso. Começar com esse conselho aí, cuidado com quem você está ouvindo, né? Porque, assim, de certa forma, pastor, você está na internet falando para não ouvir alguém de internet. Exatamente. É isso que eu estou dizendo. Porque nem todos na internet...
estão descompromissados com o corpo de Cristo. A gente construindo, não ouvir na internet os que estão descompromissados com o corpo de Cristo, porque esses aí estão só falando asneira e com certeza o que nós vamos falar aqui hoje vai ser atacado também por um monte dessas pessoas que não tem muito o que fazer. Todas as vezes que você fala da palavra, e a palavra ela não, o verbo de Deus não é desse mundo. Ele transcendeu do mundo de Deus para o nosso mundo. Mas ele não é daqui. Então, todas as vezes que você fala de algo do Espírito, a mente natural, o homem natural, pastor Ronaldo, não pode conceber, não é certo? Não pode compreender aquilo que não é do seu mundo. A mente natural compreende o que é natural. Em outros termos, a mente terrena compreende tudo o que é terreno. A mente do céu compreende tudo o que é do céu. Então, ou seja, a gente precisa entender, e eu gostaria de começar por aqui, se o senhor me permite. Podemos começar por aqui.